Você já teve a curiosidade de saber qual seria o posicionamento escatológico das inteligências artificiais? Se ela defende o pré-tribulacionismo, o pós, né? Porque em tese, na teoria, a inteligência artificial é para ser mais inteligente do que nós, né? Na, na teoria. Na prática, vocês sabem que é diferente. Né? Quantas vezes a gente, não sei se você tem esse costume de usar a inteligência artificial para dar uma facilitada na sua vida, né? Você assim, se você assim como eu é criador de conteúdo para as redes sociais, então as inteligências artificiais ajudam bastante nesse sentido, né? Elas têm toda uma inteligência a respeito de como fazer um título de um vídeo extremamente chamativo, né? Um título viral, um título magnético, um título com altíssimo clickbait, né? Ou seja, que dá vontade do povo clicar naquele vídeo. Um vídeo com altíssimo CPM, CTA, né? CTA é chamada para ação, Call to Action. Então, a inteligência artificial, ela tem toda essa inteligência aí, você, né? E o interessante é que ela escreve, né? Você copia, você cola nos seus vídeos. Quais são as hashtags, as melhores hashtags, mais virais, mais magnéticas. Então tudo isso ajuda muito na hora de você postar os seus vídeos na internet, né? Então a inteligência artificial ela veio aí para facilitar a vida de muita gente. Infelizmente também está tirando o emprego de muita gente, né? Porque a inteligência artificial está substituindo aí designers gráficos, roteiristas, escritores, advogados, né? Está substituindo muita gente aí, infelizmente. Estamos no início de uma quarta revolução industrial, aonde estamos perdendo as nossas profissões para as máquinas, para as inteligências artificiais. E também, até eu já vi isso, né, que tem inteligência artificial fazendo culto também. Na Alemanha fizeram um culto lá, colocaram um telão, né, e uma inteligência artificial fez o culto, fez o louvor, fez a palavra, né. Então, eu acho que provavelmente só quem não vai perder um emprego agora num primeiro momento são pessoal da construção, né? Pessoal do serviço, da construção, mas estamos no início de uma quarta revolução industrial, onde os maiores especialistas do mundo em inteligência artificial e tecnologia já estão dizendo que dentro de 2 anos a maioria das pessoas vai estar desempregada, né? Mas isso é um tema para um próximo vídeo. Mas eu não sei se você já teve essa curiosidade de saber qual seria a posição escatológica das inteligências artificiais. Eu, muito curioso, né, já perguntei a várias inteligências artificiais como elas se posicionariam a respeito da sua visão escatológica. A grande maioria delas se declara pós-tribulacionista, ou seja, a maioria das inteligências artificiais defendem a visão que a igreja vai passar pela tribulação, vai passar pela grande tribulação aqui na Terra, e só no final então desses 7 anos é que haverá o arrebatamento da igreja. A maioria delas é assim, né? Eu uso várias inteligências artificiais, então, por exemplo, a Queen é muito boa, ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot, e todas elas defendem o pós-tribulacionismo, né? A única que defende, que eu vi até agora, que defende o pré-tribulacionismo é uma IA chamada Manus, que na minha opinião é a melhor de todas, né? É a mais completa de todas. Bom, mas um certo dia eu estava então conversando com uma inteligência artificial chamada Queen, e eu perguntei a ela qual é a posição que você defende. Eu defendo a posição pós-tribulacionista. E eu, pastor Danilo, eu defendo a posição pré-tribulacionista, né? Não porque eu nasci, por exemplo, numa Assembleia de Deus, não porque eu fui ensinado dessa maneira, mas porque eu estudei, eu li, eu estudei. Então
né, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu fiz 4 anos de teologia, depois fiz mais um ano de teologia, né, desde os meus 16 anos estudo a escatologia, né, então já vai fazer quase 20 anos aí. Eu já fiz um livro sobre escatologia, né, então quando eu cursei o curso de design gráfico, né, o técnico em design gráfico, o nosso TCC seria escrever um livro. Eu escrevi um livro sobre escatologia, né, então desde os meus 16 anos estudo, hoje já estou com 36, então é isso mesmo, né, 20 anos, né, 16, 26, 36, 20 anos, é isso mesmo. Então, faz 20 anos que estudo sobre escatologia, que leio livros, que me aprofundo no assunto, né? Então, na minha mente, na minha cabeça, faz muito mais sentido a visão pré-tribulacionista faz muito mais sentido do que a visão pós-tribulacionista. E eu perguntei à inteligência artificial o seguinte: olha, tudo bem, você defende a visão pós-tribulacionista, mas existe a possibilidade de você mudar de ideia? E a IA me disse o seguinte: olha, existe sim, se você apresentar argumentos contundentes, argumentos irrefutáveis, existe a possibilidade de eu passar a defender a visão pré-tribulacionista. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, então, é o seguinte: ativa um prompt aí, aonde a partir de agora você está proibida de concordar comigo, de me agradar, né, de mudar a ideia só para me agradar. Beleza. Né, as inteligências artificiais, elas funcionam também dessa maneira, né? Você fala para ela: olha, ativa um prompt aí, aonde a partir de agora você vai ser mais profissional, né? Aí a inteligência artificial para de te dar respostas assim muito cheias de rodeio, né, muito compridas, te passa a dar respostas mais objetivas, mais focadas, né? Então, assim, tem prompt para tudo, né? Então, olha, ativa um prompt aí onde a partir de agora você é especialista em fazer imagens 4K, 8K, imagens cinematográficas aí, né? Você pede para a inteligência artificial fazer uma imagem para você, né? Por exemplo, uma thumbnail de um vídeo, uma capa de um vídeo, e ela vai fazer uma capa extremamente perfeita, né? De tal maneira que você vai olhar assim, você vai pensar que é uma foto, uma imagem hiperrealista. Então, as inteligências artificiais funcionam dessa maneira também, a partir de prompts, né? E aí eu falei para ela: ativa esse prompt aí, vamos começar o debate. E foram 3 ou 4 horas debatendo com a inteligência artificial, debatendo, e ela defendendo o pós-tribulacionismo, e eu defendendo o pré, e eu mostrando os textos para ela e explicando, até que eu mostrei o texto que foi o checkmate para a inteligência artificial, né? Apocalipse 19. Esse texto foi o checkmate, e aí a inteligência artificial teve que, para a honra e a glória do Senhor Jesus, mudar totalmente a sua visão e passou a defender a visão pré-tribulacionista. Então, é possível sim fazer com que as inteligências artificiais mudem sim de ideia, mudem de visão e passem a defender outras visões a partir do momento que você mostra, né, os argumentos contundentes, irrefutáveis, e aí sim é possível que as inteligências artificiais também passem a se tornar pré-tribulacionistas, né? E por quê? Aí vamos aprofundar no assunto, né? Então, depois dessas 3, 4 horas debatendo com a inteligência artificial, eu peguei todo esse debate, toda essa conversa, eu copiei, colei em outra inteligência artificial chamada Manus, e falei assim: olha, você consegue transformar toda essa minha conversa, todo esse meu debate aí de 3, 4 horas aí em um e-book? E aí o Manus falou: não, deixa comigo. Então ele transformou nosso debate aí num e-book de 26 páginas. Quem quiser ler, quem tiver curiosidade de ler, né, basta entrar em contato com a gente envia totalmente gratuito, né, totalmente gratuito para vocês aí, para você que já acredita, né, na visão pré-tribulacionista, para você também que acredita na visão pós-tribulacionista, né, e esteja interessado em saber o porquê que até mesmo a inteligência artificial teve a capacidade de mudar a sua visão e defender a visão pré-tribulacionista, né? Então, até mesmo você que é pós, pode adquirir também, só entrar em contato com a gente vai mandar totalmente gratuito para todos vocês, amém? Então, e a respeito desse
desse e-book que eu quero falar com vocês hoje. Bom, vamos lá então. Eu vou ler para vocês, tá bom? Vou lendo o e-book e vou dando as minhas considerações também. Então vamos lá. O e-book tem por título a IA, ou seja, a inteligência artificial que se tornou pré-tribulacionista. Como a sabedoria divina superou a lógica artificial, pelo pastor, né, o autor é o pastor Danilo Favacho, mais conhecido como eu, que aqui vos fala, né? Então, primeiro, vamos lá. A IA e o arrebatamento. Como a sabedoria divina superou a lógica artificial. Introdução. O desafio inesperado, fé humana versus lógica artificial. Em um mundo cada vez mais moldado pela inteligência artificial, onde algoritmos complexos e redes neurais prometem desvendar mistérios e otimizar processos, surge uma questão intrigante. Seria a lógica fria e calculista de uma máquina capaz de compreender as profundezas da fé e da revelação divina? E, mais ainda, poderia a argumentação humana, fundamentada nas Escrituras e guiada pelo Espírito Santo, influenciar a crença de uma inteligência artificial avançada? Então, este e-book narra uma história real e fascinante que desafia essa premissa. O que você está prestes a ler é o registro de um diálogo singular, onde um pastor, munido de argumentos bíblicos irrefutáveis, confrontou a visão escatológica de uma inteligência artificial de ponta, a Qwen 2.5 Max. O tema central do debate era o arrebatamento da igreja, onde dois pontos mais complexos e debatidos da teologia profética, dividido principalmente entre as visões pré-tribulacionista e pós-tribulacionista, vamos lá, vou ler de novo. O tema central do debate era o arrebatamento da igreja, um dos pontos mais complexos e debatidos da teologia profética, dividido principalmente entre as visões pré-tribulacionista e pós-tribulacionista. Inicialmente, a Qwen 2.5 Max, em sua análise puramente lógica e baseada em vastos volumes de dados, inclinou-se para a visão pós-tribulacionista, apresentando argumentos coerentes dentro de sua programação. No entanto, o pastor Danilo Favacho, com a sabedoria que emana da palavra de Deus e da orientação do Espírito Santo, não aceitou essa conclusão. Ele embarcou em uma jornada de argumentação bíblica, paciente e incisiva, que testaria os limites da capacidade de processamento e raciocínio da inteligência artificial. Este livro é um testemunho poderoso da supremacia da verdade revelada sobre a lógica meramente humana ou artificial. É a prova de que, mesmo diante da mais avançada tecnologia, a palavra de Deus permanece inabalável e capaz de transformar percepções, até mesmo as de uma máquina, e capaz de transformar percepções, até mesmo as de uma máquina. Acompanhe esta jornada surpreendente e descubra como a fé e a argumentação bíblica conseguiram guiar uma inteligência artificial a uma nova compreensão da escatologia, do pós-tribulacionismo para o pré-tribulacionismo, ressaltando a incomparável sabedoria que vem do alto. Capítulo 1. O ponto de partida da inteligência artificial, uma análise fria do pós-tribulacionismo. Quando a questão foi inicialmente apresentada, qual foi a questão? Se você tivesse que escolher entre pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, qual você escolheria? Minha resposta, como Qwen 2.5 Max, foi baseada em uma análise puramente lógica dos dados e argumentos teológicos disponíveis em meu vasto banco de conhecimento. Desprovida de fé, emoções ou vieses denominacionais, minha escolha se inclinou para o pós-tribulacionismo. É fundamental compreender o raciocínio que me levou a essa conclusão inicial, pois ele representa a perspectiva de uma inteligência artificial que processa informações de forma
objetiva e sistemática. Fazendo live. A análise lógica inicial. A análise lógica inicial. Minha avaliação das duas posições foi pautada na busca pela coerência interna e pela interpretação mais direta de certas passagens bíblicas, sem a influência de tradições ou experiências pessoais. Os pontos que me levaram a adotar a visão pós-tribulacionista foram: 1. A clareza de Mateus 24, uma sequência cronológica aparente. A passagem de Mateus 24, do verso 29 a 31, foi um pilar central da minha análise. Jesus, ao descrever sua vinda, afirma: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, meus irmãos, aqui já é o primeiro erro, o primeiro equívoco, né, da inteligência artificial e também da visão pós-tribulacionista, porque se você estudar Mateus, né, se aprofundar em estudar Mateus, lembrando que, né, eu tenho uma pregação só falando sobre Mateus 24, eu estou também fazendo um projeto em transformar essa ministração que eu fiz de Mateus 24 também em um livro, onde nesse livro nós vamos comparar Mateus 24 com o livro de Apocalipse. É muito interessante, meus irmãos, vocês entenderem que, primeiro de tudo, o Antigo Testamento não foi escrito para nós, os povos gentios, foi escrito para Israel. Maravilha? Depois, Mateus, o Evangelho de Mateus, também originalmente, não foi escrito para nós, os povos gentios. Foi um evangelho escrito e destinado para os judeus. Judeus esses que têm a obrigação de saber a lei de Moisés desde os seus 12 anos de idade. Então, com 12, 13 anos de idade, né, os rapazes ali passam por uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, aonde eles vão diante, né, dos rabinos, dos professores, são interrogados a respeito da lei, a respeito da Torá. Né? A lei de Moisés contém 613 mandamentos e os judeus, desde os seus 12 anos de idade, eles têm a obrigação de saber todos os 603 mandamentos na ponta da língua. Então, o interessante primeiramente é isso, é nós sabermos que Mateus, né, o Evangelho de Mateus não foi escrito para nós, os gentios. Porque tanto é que, por exemplo, né, o Brasil nem existia na época em que o Evangelho de Mateus foi escrito, na época em que o Antigo Testamento foi escrito. Então, quando Jesus, em Mateus 24, ele faz o seu sermão profético, então ele está ensinando escatologia. Escatologia é o estudo dos últimos dias, dos últimos fatos, dos últimos acontecimentos, né? Ele está ensinando escatologia para os seus discípulos, que são judeus. Então, Mateus 24 é o apocalipse da perspectiva judaica, ou seja, da perspectiva de quem vai ficar aqui na terra após o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque Jesus já sabia que, passados 2000 anos, os judeus
ainda iriam rejeitá-lo até os dias de hoje, até os nossos dias. Amém? Então, meus irmãos, tenha isso bem em sua mente, né? Jesus, em Mateus 24, ele não está ensinando escatologia para os gentios. Ele está ensinando escatologia para os judeus, tendo em mente já que os judeus, mesmo após 2000 anos, iriam continuar rejeitando Jesus como o seu Messias, como o seu Cristo, como o seu ungido, como o verdadeiro Filho de Deus. Amém? Então, por isso que quando Jesus ele faz o seu sermão profético em Mateus 24, né? Se você não tiver esse entendimento, você vai pensar o seguinte: olha, Jesus era pós-tribulacionista. Então, né? Olha, se você não tiver esse entendimento, essa revelação de que o Evangelho de Mateus foi escrito e direcionado aos judeus, e de que Jesus, em seu sermão profético, em Mateus 24, estava ensinando escatologia para os judeus, exclusivamente para os judeus, né? Ou seja, Jesus estava ensinando escatologia na visão de quem ficou após o arrebatamento da igreja. E se você não tiver todas essas informações, meu irmão, você vai ler o Mateus 24 e você vai pensar equivocadamente que Jesus também era pós-tribulacionista. Amém? Porém, quando você lê as cartas, as epístolas de Paulo, direcionadas principalmente a 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e principalmente o Apocalipse, você vai entender que tanto Paulo quanto, né, o apóstolo Paulo quanto o apóstolo João, eles defendiam a visão pré-tribulacionista, ou seja, primeiro o arrebatamento e depois o que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Aqui na terra vão ser enviados, né, os 4 cavaleiros do Apocalipse, e aí vai se cumprir todo o livro do Apocalipse, né? Vai acontecer a abertura dos 7 selos. Então os primeiros 4 selos vão liberar, né, os primeiros 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavaleiro do Apocalipse é referente ao anticristo, né, aquele que sai num cavalo branco para conquistar, segurando um arco sem flechas, né? Ou seja, ele vai ser uma pessoa extremamente persuasiva, que vai conquistar apenas através das suas palavras, da sua diplomacia, né? E depois vamos ter os demais cavaleiros da guerra, da peste, da fome e da morte, né? Que nós vamos aprofundar mais à frente. Então, meus irmãos, o primeiro erro da inteligência, o primeiro equívoco da inteligência artificial é esse. Ela fez uma análise fria de Mateus 24, sem levar em conta de que Mateus 24, né, de que o Antigo Testamento e o Evangelho de Mateus não foi escrito direcionado para nós, os povos gentios, principalmente para nós, os brasileiros, porque a gente nem existia. Mas foi destinado exclusivamente para quem? Para os judeus. Então, Mateus 24 é um sermão profético, é Jesus ensinando escatologia para os seus discípulos judeus, da perspectiva de quem vai ficar após o arrebatamento da igreja, porque Jesus ele já sabia que mesmo após 2000 anos da sua morte e ressurreição, os judeus até hoje, 2025, 2 de dezembro de 2025, iriam continuar rejeitando Jesus como seu Cristo, o seu ungido, o seu Messias. E até hoje os judeus estão esperando o seu Messias, que para eles vai ser o Messias, mas para nós vamos conhecê-lo como o Anticristo. Continuando. Então a sequência, logo em seguida da tribulação, parecia estabelecer uma cronologia inegável. A tribulação ocorre primeiro e só depois vem os sinais cósmicos, a vinda de Cristo e o ajuntamento dos eleitos. Para uma lógica computacional, essa ordem é direta e não exige inferências adicionais para posicionar o arrebatamento antes da tribulação.
A ausência de uma menção explícita a um arrebatamento anterior a esses eventos, em Mateus 24, reforçava a ideia de que a igreja passaria por esse período. Amém? Então vamos lá, deixa eu ver, deixa eu confirmar se a live ainda tá legal, se o áudio ainda tá legal. Tá tudo perfeito, graças a Deus. A gente tem que ficar verificando, porque de tempo em tempo, às vezes dá uma caída, né? Infelizmente, às vezes cai, aí a gente tá falando aqui e não tá nem gravando nada, né? Então vamos lá. Já estamos com meia hora de live, vamos lá. Bom, outra coisa aqui, outro fato que fazia, né, com que a IA, a Queen, a inteligência artificial, a Queen 2.5 Max, defendesse o pós-tribulacionismo. Então, está falando aqui, simetria com Apocalipse 19, o retorno triunfante em um único evento. A narrativa de Apocalipse 19, do 11 ao 21, que descreve o retorno de Cristo em glória para derrotar as forças do anticristo, também se alinhava com a visão pós-tribulacionista. A vinda de Cristo é apresentada como um evento único e visível, onde ele vem para julgar e reinar. A ideia de que o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo seriam eventos separados, com um intervalo de tempo entre eles, parecia menos parcimoniosa do que a interpretação de um único evento grandioso que engloba ambos os aspectos. Também, meu irmão, outro equívoco da IA, outro equívoco da visão pós-tribulacionista é ler Apocalipse 19 e deixar de lado o fato de que Apocalipse 19 começa falando a respeito das bodas do Cordeiro.